Altas importações de leite marcam 2023. Como deve ser em 2024? Vamos falar sobre isso, mas pesquisa aí no seu aplicativo de áudio favorito por Paracatu Rural. Estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Pesquisa e acompanha a gente, hein? Mercado do Leite. O Ministério da Economia da Argentina informou, na última semana do mês de dezembro de 2023, que fará alterações no projeto de lei enviado ao Congresso do país. Está previsto que a exportação de todos os produtos lácteos terá tarifa zero, como proposto para quase 20 atividades ligadas às economias regionais. Essa questão foi levantada por Juan Pazos, secretário de coordenação do Ministério da Economia da Nação, juntamente com Fernando Vilela, da Secretaria de Bioeconomia, para líderes da mesa do Enlace Agropecuário e várias câmaras de negócios do setor agroindustrial. Como Vilela explicou por meio das suas redes sociais, depois de um intenso trabalho com o Ministério da Economia, a partir da Secretaria de Bioeconomia, estamos buscando um caminho alternativo para a decisão comunicada na semana passada, disse ele, de aumentar todas as retenções para 15%. A queda nessas receitas, conforme explicou Vilela, será compensada pelo aumento da alíquota de imposto de 31% para 33% para os subprodutos da soja, como farinha e óleo. Enquanto isso, o restante do complexo de cereais e girassol pagará 15% de taxas de exportação, conforme informações do portal Milk Point. Durante o ano 2023, a Argentina foi um dos principais fornecedores de leite para o Brasil, em meio à alta expressiva das importações vividas pelo setor. A compra de lácteos, principalmente de países do Mercosul, chegou a crescer 200% em relação a 2022, o que gerou imensa dificuldade aos produtores brasileiros. A expectativa é que esses números diminuam em 2024, mas, ainda assim, mantendo um volume considerável de mercadoria estrangeira. Para falar mais sobre isso, vamos então seguir a nossa retrospectiva sobre como foi o ano 2023 para o setor lácteo. De realização do portal Milk Point, os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira recebem o engenheiro agrônomo Walter Galan. Agora eles explicam os motivos que levaram à alta nas exportações e os desafios estruturais que são enfrentados pelos pecuaristas de leite aqui no Brasil. Agora, essa questão de importação, o Brasil importa há bastante tempo e desde um bom tempo, muitos anos, a gente não tinha um descolamento da faixa dos 3% a 5%, que era mais ou menos o que se importava. E esse ano a gente teve 10%, em alguns momentos até mais. Isso, até que ponto que isso foi uma coisa pontual, assim, foi uma tempestade perfeita, tipo, o nosso preço subiu muito aqui internamente, o preço externo caiu, as questões da Argentina se intensificaram aí principalmente, em termos de desvalorização da moeda. O Uruguai não tem muita alternativa mesmo, tem que vender, Nós temos o antidumping do Mercosul que cria um mercado interessante aqui para eles, Até que ponto foi uma coisa conjuntural ou é de novo uma coisa estrutural, Porque acho que essa é a grande questão, Porque se a competitividade entre os países se mantiver dessa maneira, e os preços internacionais aí na faixa dos 3.200, 3.500, $1.000, e tem elementos para achar que talvez seja isso mesmo, porque a China é impressionante o que está acontecendo lá em termos de aumento de produção interna, crescimento menor, menos filhos, e aumento da produção interna. Então a China, que foi o grande vetor desse mercado, ela não está sinalizando que vai voltar a ser da forma como era, ou realmente é uma coisa estrutural, Tipo, olha, a gente vai conviver com isso, e aí, obviamente, as medidas que a gente vai ter que trabalhar em função disso tem que levar em conta esse cenário. Acho que essa talvez seja a pergunta grande, porque a gente está trabalhando com um cenário, Walter, de importações continuadamente altas no ano que vem.
Um pouco mais baixo do que esse ano, mas ainda... vai continuar entrando leite. Né? Isso. Até porque, depois nós vamos comentar isso, mas tem um cenário aí que, tirando a questão das importações, ele é favorável a uma recuperação de preços, né? Depois a gente pode discutir um pouco melhor isso, mas o que vocês acham? É estrutural? Esse 10% aí é um novo patamar ou é conjuntural? A minha resposta foram os dois, tá, Marcelo? Eu acho que nós tivemos um problema conjuntural, nós tivemos baixa nos preços internacionais, os preços mais baixos dos últimos 5, 6 anos, $2.500 a tonelada, isso é fundo de poço de fato, todo mundo toma prejuízo produzindo leite nesse patamar. Quer dizer, não tem nenhum país no mundo que consegue ser competitivo, ser rentável ao produtor pagando $2.500, vendendo $2.500 a tonelada. Então, a conjuntura foi muito ruim sobre esse aspecto de preços internacionais. Agora, nós temos um problema estrutural histórico, quer dizer, se a gente não consegue até hoje competir em termos de igualdade de condições com Uruguai e Argentina, puxa vida, né? Então, ficar dizendo que é triangulação, que é concorrência desleal, não sei o quê, quer dizer, isso é papo muito ultrapassado, isso não existe. Já se tentou buscar tudo quanto é tipo de triangulação, concorrência desleal, até o que tem é o contrário, o que tem são retenções, o que tem é um câmbio desproporcional com relação ao Uruguai, quer dizer, eu acho que tem muito mais penalidade do que concorrência desleal. Então, por isso são os dois, quer dizer, nós temos que trabalhar e continuarmos trabalhando a nossa evolução produtiva, de escala e tudo aquilo que a gente vem colocando para se produzir mais barato, e a gente tem evoluído consistentemente em cima disso, que é o problema estrutural. Agora, o conjuntural, nós vamos leite a fogo, a gente passa por períodos de quedas significativas dos preços internacionais e a gente vai estar suscetível, nesses momentos de queda abrupta, a um aumento de importação, sim. Então, esse ano foi, infelizmente, um desses anos, onde a gente teve uma queda muito grande nos preços internacionais e consequentemente, o disparate com relação ao mercado interno foi maior e tivemos esse aumento substantivo de importação. Não tem nada de problema de importação desleal, de triangulação, qualquer coisa nesse sentido, né? Isso é para Brasília cair e me espanta muito, porque isso você chama, né? Você chama atenção aí, você põe no meio, chama para a mesa governo, que é um perigo, né? Então, acaba aí custando muito caro para o setor no médio e longo prazo. Paulo, você que tem se manifestado bastante, né, nesse semestre em relação a essa questão, né? Comentou um pouco de Argentina, comentou a questão do papel do governo, né? Quer dizer, o problema existe, né? Então, assim, a questão é identificar as causas e quais são as possíveis soluções, né? Porque que ele existe, né? Em termos de competitividade, enfim, entrou bastante leite, vai continuar entrando. Qual é a solução para isso? Tem solução? Mas, eu queria voltar na fala do Ricardo, Marcelo, depois a gente evolui, porque é o seguinte, quando a gente vira o milênio, o Brasil estava mais ou menos com a situação que a gente está agora, remunerando muito mal o produtor, mas o preço no mercado internacional estava ruim. Aí, naquele momento, a gente fez uma proteção, que é essa aí dos 28% para o mundo inteiro, e fez uns acordinhos aqui dentro do Mercosul. Mas o que mudou mesmo não foi isso, foi o preço internacional. Quando o preço internacional subiu, nós viramos exportadores. Nós fomos exportadores de 2004 a 2008. Qual a lição que a gente tira? Tem que ficar olhando para o mercado internacional, para o preço do mercado internacional, e olhar para o câmbio. Se a gente fizer esse olhar, aí começa a complicar. Por quê? Você falou a questão da China. A China arrumou o mercado de leite, tornou o mercado mais previsível quando ela começou a comprar muito leite. Os caras lá estão aumentando o consumo per capita em 15% ao ano. Então foram aumentando, a renda crescendo, só que eles resolveram agora produzir leite. Então, a sua primeira pergunta é o seguinte, fica em 3%
ou fica em 10% as importações? Eu acho que nós mudamos de patamar. Nós não vamos ficar em 3%, não. Não vamos ficar em 10%, mas não vamos ficar em 3%. Por quê? Porque não há sinalização que a China vai voltar a ser imensa compradora de leite. Não há essa sinalização. Por outro lado, não há sinalização que o petróleo vai aumentar. Está batendo aí na taxa dos 80%, mesmo com essa crise ali que está tendo lá em Israel, coisa e tal, 80 dólares. Então, se o mercado internacional não sinaliza grandes transformações, eu sei que o mercado está reagindo. A gente não consegue imaginar que vai voltar para 3%, não. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que câmbio não está mudando. Por quê? Porque nós estamos bombando no mundo, nós estamos virando até exportador de petróleo. Então está entrando muito dólar no Brasil. Então, sob esse aspecto, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que nós não vamos conseguir. E aí tem uma questão séria, né? O Brasil produz leite, né, a um preço que é compatível com a Europa e com os Estados Unidos. É acima de 40 centavos de dólar. Estou falando em média, agora está até mais baixo. E nós temos aqui os dois concorrentes que produzem leite a um preço que é bem aquém disso. E por que nós produzimos a um preço elevado? Não é porque o mercado é imperfeito, é porque o custo de produção nosso tem problemas. E por que tem problemas? Porque nós temos uma produtividade que é muito menor do que a Argentina e do que o Uruguai. E produtividade você não muda de uma hora para outra. Você não muda de uma hora para outra. Então subiu, a piscina encheu mais. A piscina está ficando cada vez mais cheia e aí está ficando difícil para muita gente que está nesse processo de produção e que não, por diferentes motivos, não se atualizou nos últimos anos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não? Provérbios 14, 33 a 35 enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das Escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas duas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.